Conservadorismo. O conservadorismo valoriza a preservação das tradições, das instituições e dos valores morais que sustentam a sociedade, promovendo estabilidade social e mudanças graduais. Ele respeita a sabedoria do passado, reforça a família e a comunidade como pilares sociais e rejeita utopias que desconsideram os limites da natureza humana. Ao defender a liberdade individual e a propriedade, o conservadorismo sustenta uma economia próspera e uma sociedade justa, equilibrando continuidade e progresso com responsabilidade. Capitalismo. O capitalismo, baseado na propriedade privada e no livre mercado, promove liberdade individual, inovação e prosperidade. Valoriza o mérito e a responsabilidade, incentivando o empreendedorismo e o avanço tecnológico. Esse sistema tirou milhões da pobreza, gerou riqueza sem precedentes e se adapta melhor a crises que economias centralizadas. É essencial a liberdade, preservando valores como propriedade, esforço individual e bem-estar familiar. Apesar de imperfeito, o capitalismo se provou o sistema mais eficaz para garantir prosperidade e desenvolvimento social. Liberalismo. O liberalismo prioriza a liberdade individual e pode enfraquecer a coesão social e desvalorizar instituições tradicionais essenciais, como a família e a religião. A ênfase excessiva na liberdade pode gerar uma sociedade fragmentada, desprovida de solidariedade, além de incentivar o materialismo e exacerbar as desigualdades. O liberalismo, ao focar no indivíduo e no mercado livre, pode desestabilizar os alicerces que garantem a ordem e o progresso social sustentável. Nacionalismo. O nacionalismo prioriza a identidade nacional em detrimento da diversidade cultural e da cooperação internacional. Pode levar ao isolacionismo, intolerância e divisões internas. Em um mundo globalizado, o nacionalismo radical pode resultar em isolamento econômico e político, além de ser vulnerável à manipulação autoritária. Em excesso, prejudica tanto o desenvolvimento nacional quanto as relações externas. Muitas pessoas estão assistindo esse vídeo, mas só 2 se inscreveram no canal e deixaram um comentário de gostei. Populismo. Culto à personalidade um salvador da pátria. O populismo utiliza retórica simplista e divisões sociais, tem tendência de polarizar a sociedade, desrespeitar os freios democráticos e oferecer soluções imediatistas que comprometem a estabilidade de longo prazo. Embora atraente em momentos de crise, o populismo frequentemente resulta em divisões profundas e um legado instável. Anarquismo. O anarquismo rejeita toda autoridade e hierarquia, busca uma sociedade sem governo ou leis. Mas essa visão é impraticável e gera caos. A ausência de ordem compromete a estabilidade social e cria um vácuo de poder, onde a lei do mais forte prevalece. Ignora a natureza humana, que exige regras e instituições para evitar a violência e garantir a cooperação. Em vez de liberdade, o anarquismo resulta em desorganização e destruição das estruturas que sustentam a sociedade. Fascismo. Nasceu nas corporações de sindicatos de trabalhadores italianos. A Itália unificada ainda enfrentava divisões regionais no início do século XX. Mas o fascismo buscou consolidar um forte sentimento nacionalista como forma de sustentar essas divisões. O Partido Socialista Italiano, PSI, que controlava os sindicatos, era internacionalista e contra a guerra, pois acreditava que seria uma guerra de proletariado de um país contra proletariado de outro país. Dessa dissidência surgiu o fascismo, nacionalista, coletivista e revolucionário, apresentando-se como uma terceira via entre a direita e a esquerda. O fascismo rejeita tanto o liberalismo econômico quanto o internacionalismo socialista. O fascismo incorporou elementos como o coletivismo e o controle centralizado, o sindicalismo e a atuação revolucionária do comunismo, mas combinou esses aspectos com o nacionalismo e corporativismo, preservando a propriedade privada sobre forte regulamentação estatal. Com a ascensão de Mussolini, os fascistas impuseram suas ideias pela força e perseguiram opositores. Este regime autoritário perdurou entre as 2 guerras mundiais, terminando com a derrota do eixo ao final da Segunda Guerra Mundial. Embora regimes autoritários como o de Getúlio Vargas no Brasil e o de Franco na Espanha apresentassem semelhanças com o fascismo, apenas o regime de Mussolini na Itália é amplamente reconhecido como fascismo no sentido estrito. Nazismo. Uma forma específica de fascismo adotada pela Alemanha sob Adolf Hitler, com ênfase em racismo extremo, antissemitismo e supremacia ariana. Defendia o expansionismo territorial e resultou no Holocausto e na Segunda Guerra Mundial. Socialismo. Ideologia com raiz nas ideias de Karl Marx
defende a redistribuição de riqueza, a extinção das classes sociais, a igualdade econômica e a intervenção estatal para promover o que considera justiça social. Desde o início, o socialismo apresenta-se como coletivista, revolucionário e centralizador, sendo contrário tanto ao liberalismo quanto ao conservadorismo. Seu objetivo é transformar radicalmente a sociedade, muitas vezes ignorando os custos humanos, econômicos e sociais em prol de uma visão utópica. Historicamente, o socialismo tem buscado implementar mudanças drásticas em nome de seus ideais, frequentemente recorrendo à repressão contra opositores. Regimes socialistas em diversas partes do mundo, como na antiga União Soviética, na China maoísta e em Cuba, demonstraram padrões semelhantes de censura, perseguição e violência contra aqueles que discordaram do regime. Cancelamentos sociais, intimidações e silenciamento de críticos são táticas que, de diferentes formas, têm sido associadas à prática socialista, tanto em regimes autoritários quanto em movimentos contemporâneos. Embora prometa um paraíso de igualdade e justiça, o socialismo na prática tem frequentemente levado à escassez, ao autoritarismo e à violação de liberdades fundamentais. Exemplos como o colapso econômico da Venezuela mostram como políticas socialistas podem resultar em pobreza generalizada e crises humanitárias. O socialismo se apresenta como uma etapa intermediária em direção ao comunismo, um sistema ainda mais radical que busca abolir completamente a propriedade privada e instaurar uma sociedade sem classes. Sua busca por esse ideal frequentemente resulta em regimes distópicos, onde a centralização excessiva do poder transforma o sonho de igualdade em autoritarismo e opressão. Comunismo. O comunismo, futuro utópico que o socialismo pretende alcançar, propõe a abolição da propriedade privada e a criação de uma sociedade sem classes, regulada pela ditadura do proletariado. Embora se apresente como um ideal de igualdade, suas falhas estruturais o tornam impraticável e prejudicial. Sem incentivos individuais, a produtividade e o progresso estagnam. Experiências históricas, como as fazendas coletivas soviéticas, resultaram em fome e declínio econômico. Promove a supressão da individualidade e ignora o desejo humano por liberdade e autonomia, impondo uniformidade à força. Regimes comunistas reprimiram dissidentes, como nos expurgos stalinistas e na Revolução Cultural Chinesa. A ditadura do proletariado, prometida como transitória, tornou-se permanente, concentrando o poder em elites autoritárias, como na antiga União Soviética. É incompatível com a natureza humana, pois é contrário à diversidade de ambições e talentos humanos, levando inevitavelmente à repressão e à violência. Deixou um legado de sofrimento, a aplicação do comunismo resultou em fome, miséria e regimes opressivos. Exemplos como o Holodomor e a crise venezuelana demonstram seus efeitos devastadores. É uma utopia inatingível, pois a ideia de uma sociedade sem governo, propriedade ou classes é irrealista e desconsidera as necessidades estruturais de uma sociedade funcional. O comunismo, apesar de sua promessa de justiça social, é marcado por autoritarismo, repressão e colapso econômico. Longe de ser uma solução, é uma ideologia que ameaça sacrificar liberdades e progresso em nome de um ideal inalcançável. Feminismo. O feminismo, inicialmente voltado para demandas justas, como direito ao voto e igualdade salarial, foi apropriado pelos comunistas para enfraquecer a família tradicional. Transformado em ferramenta ideológica, o movimento tirou a mulher de seu papel central no lar, promovendo como agente de luta social em prol do socialismo. Embora tenha conquistado avanços legítimos, o feminismo radical passou a defender pautas como a legalização do aborto, a rejeição ao casamento e à maternidade, atacando diretamente a estrutura familiar. Essas ideias, ao desvalorizar a família e a maternidade, ameaçam a continuidade da sociedade. Se levado ao extremo, o feminismo radical causaria o colapso populacional em uma geração, demonstrando seu impacto negativo não apenas sobre as famílias, mas sobre a própria sobrevivência humana. Globalismo. O globalismo, inspirado em ideias socialistas, busca subordinar economias, legislações e culturas nacionais a uma agenda centralizadora e coletivista. Promovendo uma governança global, visa eliminar fronteiras, enfraquecer culturas locais e criar uma uniformidade que favorece elites econômicas globais interessadas em expandir seus negócios sem restrições. Sob o pretexto de cooperação internacional, o globalismo ameaça a soberania das nações e a diversidade cultural, impondo uma ordem centralizada que compromete a autonomia e os valores da sociedade. Progressismo. O progressismo busca transformar constantemente a sociedade, frequentemente através da intervenção estatal. Ignora as tradições fundamentais para a estabilidade social, promove a expansão do poder estatal
e pode gerar uma cultura de dependência e burocracia ineficiente. Tende a impor mudanças sem considerar as realidades locais, enfraquecendo instituições sociais essenciais, como a família e a religião. Em vez de promover o progresso real, o progressismo frequentemente resulta em desestabilização e centralização excessiva de poder. Ambientalismo. O ambientalismo, embora procure proteger o meio ambiente, pode resultar em intervenções estatais excessivas, que restringem a liberdade econômica individual. Muitas vezes coloca os interesses ambientais acima das necessidades humanas, prejudicando o desenvolvimento e a inovação. Além disso, pode promover políticas antitecnológicas e gerar alarmismo, criando um clima de medo sem soluções práticas. O ambientalismo radical compromete o progresso econômico e social, em vez de buscar um equilíbrio sustentável. Absolutismo. O absolutismo concentra o poder nas mãos de um monarca ou líder. Isso pode levar à tirania e à supressão das liberdades individuais. A falta de visão de poderes e de fiscalização resulta em abusos e arbitrariedade, prejudicando a justiça e a transparência governamental. Sem responsabilidade e controle, o absolutismo tende a se tornar opressor e ineficaz, enfraquecendo a confiança na governança e tornando insustentável a longo prazo para uma sociedade justa e equilibrada. Aprenda mais sobre história e política assistindo o vídeo que está aparecendo na sua tela.